Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, é importante só lembrar vocês, para vocês terem um lugar adequado, para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? Então, escolham aí o lugar mais silencioso da casa de vocês e peguem logo o material didático para perto de vocês, tá bom? Enfim, aí se surgir algum comentário que vocês, achem válido, vocês podem colocar, no caderno, ou então se surgir alguma dúvida, vocês podem escrever em formato de pergunta mesmo, tá bom? Que aí depois, quando a gente tiver a oportunidade, a gente conversa mais e aí vocês vão guardar a dúvida para vocês, tá bom? Enfim, a aula de hoje de português, gente, é sobre concordância nominal, tá bom? Então, a aula passada a gente trabalhou, a concordância verbal, E aí a gente vai continuar, olhando agora para os nomes, tá bom? Então, a gente trabalhou ali como concorda um verbo, Como o verbo tem que concordar com o número, Com a pessoa, enfim, até com o tempo verbal também. E aqui a gente vai trabalhar só com os nomes. E aí a gente percebe que esses nomes, eles vão concordar, em gênero e em número, tá bom? Quando eu falar de número, você tem que imaginar singular e plural, tá? E em gênero masculino e feminino, tá? Então essa vai ser a concordância dos nomes, Eles vão concordar entre si. E como é que vai funcionar essa concordância? Todos esses nomes aqui, eles vão concordar principalmente com o substantivo e com o pronome substantivo, tá? Então é como se todos esses nomes aqui, eles fossem de certa forma, guiados pelo substantivo ou pelo pronome substantivo. Só lembrando, gente, que são pronomes substantivos, a gente tem os pronomes, a classe gramatical dos pronomes, e tem várias subclassificações, que são diversas. Mas o que é importante a gente saber aqui, tem alguns pronomes que eles vão substituir um substantivo, tá bom? Então, por exemplo, você pode colocar ele no lugar de um substantivo, e tem alguns pronomes que vão apenas acompanhar um substantivo, tá? Então, por exemplo, eu falar assim, aquele livro está longe de mim. Quando eu falo aquele livro é um substantivo. Aquele é um pronome, tá? Só que é um pronome que está acompanhando esse substantivo. Então, é um pronome adjetivo, tá? Porque ele está acompanhando. Ele está nessa oração aqui como se fosse um adjetivo, tá bom? Enfim, e se eu falar, por exemplo, ele foi embora, por exemplo. Esse ele é um pronome, tá? Só que aqui esse ele está substituindo o substantivo. Perceba que esse ele não está acompanhando ninguém. Eu poderia falar assim, o garoto foi embora. O garoto é substantivo. Só que não, eu prefiro falar ele foi embora. Esse ele está substituindo o substantivo, que seria garoto, tá bom? Então, ele é um exemplo, de pronome substantivo, tá? Então, eu tenho os substantivos, e os pronomes substantivos. E aí, eu vou ter essas outras classes gramaticais, que vão concordar com eles, tá bom? Então, por exemplo, o adjetivo. O adjetivo, ele necessariamente tem que acompanhar tanto o substantivo como o pronome substantivo, É só a gente lembrar que os adjetivos, eles são uma classe gramatical, que eles existem, na verdade, para classificar, para caracterizar, melhor dizendo, para falar alguma qualidade desses substantivos, tá bom? E aí eu tenho os artigos, Os artigos, necessariamente, eles só existem para acompanhar o substantivo, Então, eles sempre vão preceder algum substantivo, eles vão estar colocados antes de algum substantivo, enfim, Se acontecer deles colocarem, deles estarem, na verdade, antes de qualquer outra classe gramatical, automaticamente essa palavra vai virar um substantivo, Fenômeno que a gente chama de substantivação, tá bom? Mas, enfim, o que é importante saber aqui, Tanto os adjetivos como os artigos, como alguns numerais, tá? Que a gente vai chamar até de numerais adjetivos, como os pronomes de adjetivos, como também o particípio, tá bom? Quando o verbo está na forma nominal, que é no particípio, que é quando termina em ado, ido, enfim, ou então no particípio regular, todos esses nomes, na verdade, eles vão concordar com o substantivo e com o pronome substantivo. O que isso significa na prática? Significa que se o substantivo está no feminino, todas as palavras vão para o feminino. Então, por exemplo, o adjetivo que eu vou usar é no feminino, o artigo é no feminino, alguns numerais aqui será no feminino, tá?
participo também no feminino, o pronome adjetivo também. Se tiver no plural, todo mundo também vai pro plural, tá bom? Se tiver no singular, todo mundo vai pro singular. Se tiver no masculino, todo mundo vai pro masculino. Então, quem vai definir o número, se é singular ou plural, e o gênero, se é feminino ou masculino, é o substantivo, ou o pronome substantivo, tá bom? E aí, esses outros nomes vão se adequar a ele. E essa adequação, a gente chama de concordância, tá bom? Enfim. Então, não, seria isso, né? Quando um adjetivo ele se relaciona com um substantivo de gêneros diferentes, né? Essa é só uma observação que é importante fazer. O que vai acontecer? Se eu tiver um adjetivo ali e eu estou colocando ele, só que ele está falando uma característica de dois substantivos e eles vão possuir gêneros diferentes. Um vai estar no masculino, o outro no feminino. E aí o que vai acontecer? A regra é colocar, né, esse adjetivo no masculino plural, tá bom? É a regra da gramática normativa, tá? Então, por exemplo, as guerras, né, feminino plural, e os desastres naturais, masculino, né, são provocados por agentes diferentes. Então, por exemplo, as guerras, né, está no feminino, e os desastres está no masculino. Então, eu tenho aqui um substantivo no feminino, um substantivo no masculino. E esse provocados, né, que seria um adjetivo, né, que está caracterizando tanto guerra como desastres, né, ou seja, está caracterizando os dois, ele vai ser automaticamente colocado no masculino plural, tá bom? Que é para concordar com os dois. E aí observe essas duas situações aqui abaixo, né? Primeira situação, os explosivos e armas químicas, feminino, né? Destruíram a Europa. Situação 2, os explosivos e armas químicos destruíram a Europa. Então, qual é a diferença aqui? Na situação 1, esse químicas, que é o adjetivo, né, está no feminino. Na situação 2, esse químicos está no masculino. Será que algum deles está errado? Vamos observar, né? Esse químicas na situação 1, na verdade, ele está concordando somente com o substantivo armas, que está no feminino também, tá? Então, né, por essa frase, eu sei, por exemplo, que as armas são químicas, mas os explosivos não são químicos. Por quê? Porque esse químicas não está concordando com explosivos, está concordando só com armas. Então tá certo, não quer dizer que está errado, quer dizer somente que esse adjetivo está concordando somente com o substantivo armas, que está no feminino, ok? E aí na situação abaixo, a gente tem químicos no masculino plural, o que significa que esse químicos está caracterizando tanto armas como também explosivos. Então, nessa situação 2, tanto os explosivos como as armas eram químicas. Então, as armas eram químicas aqui? Era. Os explosivos eram químicos? Eram também. Por que eu sei disso? Porque esse adjetivo está concordando com os dois. Tá bom? Deu para entender? Enfim, e né, como na concordância verbal, a gente também tem alguns casos especiais, né, algumas regras especiais, na verdade, tá bom? Mas não é nada muito difícil não, tá? Enfim, a palavra bastante e a palavra muito, o que acontece? Essas palavras, gente, elas podem pertencer a duas classes gramaticais, tá? Ou elas fazem parte dos pronomes, né? Pronomes indefinidos, ou elas fazem parte dos advérbios, tá bom? E aí a gente tem que lembrar que os advérbios é uma classe gramatical invariável, ou seja, eles não vão variar, eles não vão para o singular, para o plural, feminino, masculino, não, eles ficam lá paradinhos, eles não sofrem flexão, ok? Então, se eu utilizar no sentido de advérbio, eu não vou precisar concordar com ninguém. Por quê? Porque é uma palavra invariável. Agora, se eu estiver utilizando no sentido de pronome indefinido, aí é uma palavra variável, ou seja, eu vou ter que concordar, né? Vou ter que concordar com o substantivo ou com algum pronome substantivo que tiver, né? Beleza? Seguindo o número e o gênero dele. Então, por exemplo, a cidade cresceu muito. Quando eu falei esse muito aqui, é no sentido de advérbio, né? Então, é uma palavra invariável, não vou mudar, né? A cidade, feminino, cresceu muito. Não precisa concordar com a cidade. Não precisa feminino, porque não vai, é invariável. Agora, a guerra deixou muitos feridos. Aqui é diferente, por quê? Porque aqui eu estou falando no sentido de pronome indefinido, né? Justamente para essa indefinição. Deixou muitos feridos, né? Então, por isso que ela vai variar, tá bom? Ela vai concordar, tá? No caso, com o substantivo feridos, que está no masculino plural, ok?
Outro caso, né? A palavra obrigada e obrigado, né? Quando é que usa qual? Qual é o certo, né? Será que é obrigado? Será que é obrigado? Na verdade, gente, é um caso interessante, por quê? Porque ele não vai concordar com o substantivo, tá? Aqui não é uma concordância respeitando aquele esquema que eu mostrei para vocês, tá bom? Aqui não é importante saber o substantivo, só é importante saber a pessoa que está falando, né? A pessoa que está agradecendo. Por quê? Porque aqui vai concordar com o gênero da pessoa. Então, no caso, né, o gênero feminino, né, se for uma mulher falando, deveria ser obrigada. Se fosse um homem falando, deveria ser obrigador, ok? Mas é claro que é uma distinção um pouco usual, ou seja, no dia a dia a gente não presta atenção nisso, né? A gente fala qualquer um, a gente fala obrigado, enfim. A maioria das pessoas falam obrigado, né? Mesmo sendo mulheres, porque acaba que no dia a dia a gente não usa isso. Mas na gramática normativa, né, o correto seria isso, né? Seria as mulheres falar obrigada e os homens falar obrigado. Mas na prática a gente não utiliza muito, tá bom? E as expressões é bom, é necessário, é proibido, é preciso. O que acontece? Elas só vão concordar se, por algum acaso, o sujeito ele tiver um determinante. Como assim determinante? Se tiver um artigo, tá bom? Se tiver um artigo na frente, aí ela vai ter que concordar. Como assim? É proibido entrada de animais domésticos. É proibido entrada de animais domésticos. Beleza. E aí abaixo, é proibida a entrada de animais domésticos. O que aconteceu? Na frase abaixo, eu tenho um artigo, não é? Esse artigo, ele está junto com o sujeito, entrada, a entrada. Esse artigo é feminino, ele está sendo aqui um determinante, tá bom? E aí, como eu tenho um artigo feminino na frente, eu preciso obrigatoriamente colocar esse proibido, na verdade, para concordar, né, com o artigo. Então, fica proibida, ok? Do mesmo jeito, as outras expressões, tá? É bom, necessário, é preciso. Eles vão concordar com esse determinante, se tiver, tá bom? Ok? Se não tiver, você coloca no masculino singular, tá? Proibido, bom, necessário, preciso, ok? E a palavra menos, gente. Menos é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque não muda. Menos é invariável. Por quê? Porque é um advérbio, faz parte da classe dos advérbios. Então, por exemplo, ela estava menos cansada do que ontem. Não existe menos, não existe menos, tá bom? Só existe menos, não muda, não varia. Não flexiona do feminino, masculino, singular, plural, não existe. Só existe menos, tá bom? Não importa, tá? A situação sempre vai ser menos. Ok, gente? A palavra meio já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a palavra meio ela pode ser um advérbio, né? E aí quando for advérbio não vai mudar, tá? Mas ela também pode ser um numeral. E se ela for um numeral, aí ela vai concordar com o substantivo. Então, como é que eu vou saber qual é qual? Se ela for falada no sentido um pouco, né? Se você quiser falar, estava um pouco, alguma coisa, ela vai ser um advérbio, então vai mudar. Se você quiser falar no sentido de metade de alguma coisa, ela vai ser um numeral, então vai mudar, tá? Vai concordar com o substantivo. Então, por exemplo, ela sempre ficava meio triste. Quando você fala isso meio triste, quer dizer que a pessoa estava metade triste, a outra metade não estava? Não, né? Quer dizer que você quer dizer, você quer falar no sentido de um pouco, né? Ah, ela sempre ficava um pouco triste. Então, se você quer falar nesse sentido de um pouco, você não vai mudar, tá? Você vai deixar invariável, você não vai flexionar, não vai concordar com ninguém, tá bom? Porque não precisa, porque é advérbio. Beleza. Estava marcado o jantar para 8h30. Aqui é diferente. Por quê? Porque aqui eu estou falando um valor numérico, né? Eu já sei que é um numeral, né? Esse meia está no sentido de metade, né? Metade da hora. Então, aqui eu vou concordar sim, tá? A hora, a, feminino. Então, meia vai ficar no feminino também, ok? O termo kit, gente, também é interessante. O termo kit, ele concorda apenas em número, tá bom? Com o substantivo, tá? Ele não concorda em gênero não, só em número, singular ou plural. Se o substantivo está no singular, ele vai para o singular. Se o substantivo está no plural, ele vai para o plural. Agora, eu e você ficamos kites no plural. Por quê? Porque eu e você, né, tá dando ideia de mais de um, né, gente? É um substantivo composto, tá bom? Ela fez isso para ficar kit. Aqui seria um singular, né? Por quê? Porque é um substantivo, é um sujeito simples, tá bom? Nenhum nem outro, né? Ou um e outro, ou um ou outro, enfim. Essas expressões, gente, sempre vai estar no singular, tá bom? Essa é a mais simples de todas.
sempre vai estar no singular, beleza? Nenhum nem outro país ganhou a guerra, por exemplo, né? Sempre no singular, é mais fácil. Tal e qual. Essas expressões aqui, gente, elas variam sim, tá? Elas vão concordar em gênero e em número com a palavra determinada, né? Qual é a palavra determinada? Você vai ver, né? O substantivo. Então, por exemplo, tais razões me fizeram desistir. Razões está no plural, tá bom? Então, tais vai para o plural. E outra coisa, gente, quando a gente usa junto, tal qual, também varia, tá? Como é que ficaria? A menina é tal quais os irmãos. Por que eu varia assim? Porque eu não coloquei os dois no plural? Porque esse tal está referindo à menina, e a menina está no singular, então ele fica no singular. Agora, esse quais está se referindo aos irmãos, então ele vai para o plural, junto com irmãos, entendeu? E aqui embaixo, ó, as meninas são tais, porque tais está no plural, porque está concordando com meninas, que também está no plural. Agora, qual o irmão? Porque esse qual está no singular, assim como o irmão, entendeu? Beleza. E também tem outra expressão, né? Próprio, só, mesmo. São palavras, gente, que elas vão variar também em gênero e em número. Então, por exemplo, as próprias nações, tá? Plural feminino. Ela não era mais a mesma, mudou, né? Por quê? Porque está concordando com o gênero, que é feminino. E eles sempre brigavam quando ficavam sós, né? Também variou, né? Tá no plural, vai pro plural, tá bom? Então, essas palavras variam sim, tá, gente? E, né, para finalizar, a gente tem uma expressão que não é tão usada, uma expressão mais antiga, na verdade, né? A olhos vistos. O que significa isso? Significa claramente, visivelmente, tá? Enfim, geralmente, gente, ela é invariável, mas ela pode concordar, né, com a pessoa ou com a coisa que está se vendo, no caso. Né? Por exemplo, a Primeira Guerra foi a olhos vistos, né, que é, no caso, invariável, beleza? Só que eu também posso falar assim, a Primeira Guerra foi a olhos vista uma grande tragédia mundial. Fica estranho, né? Talvez fique, mas está correta, tá? Por quê? Porque ela está concordando com tragédia, que está feminino, ok? Enfim, né, para finalizar nossa aula maravilhosa, né? Vamos com um exercíciozinho, tá? Observa a concordância. Entrada proibida. É proibida a entrada. A entrada é proibida. Entrada é proibida. Para quem é a entrada proibida? Então, né, a gente tem aqui as opções, né? Então vamos lá. Será que tem algum errado aqui? Entrada proibida. Será que está errado? Não, né, gente? Tá errado não, né? Entrada proibida, tá certo. É proibida a entrada? Também tá certo, né? Por quê? Porque eu não tenho um determinante, eu não tenho um artigo, então eu também posso falar assim, tá? A entrada é proibida? Certíssimo, né? Tem um determinante, tá concordando, beleza. A entrada é proibida? Certíssimo também, não tem um determinante. Para quem a entrada é proibido? Opa, aqui tá errado, né? Por quê? Porque eu tenho um determinante, eu tenho a. E está no feminino. Então, esse proibido deveria ser proibida. Então, na verdade, o único item aqui seria o item A, né? Ó, o 5 está errado, no caso, ok? Enfim. Então, né, espero que vocês tenham entendido, tá? Se vocês não tiverem entendido, vocês podem rever essa aula ou as outras aulas. Acesse o site da escola, né, para ter acesso às informações que estão lá. E a agenda digital, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula.